E tem empresa que acha que o fiscal do trabalho precisa de horas para entender que um PGR está frágil. Gente, não precisa, tá? Em poucos minutos ele já consegue perceber. E o problema quase nunca é a falta de documento, o problema é outro. O problema é o quanto a empresa trata o PGR como um papel e não como gestão. E é aí que começam a aparecer os erros que são muito mais comuns do que você imagina. Erro de copiar modelo, erro de fazer inventário genérico, erro de plano de ação sem prazo e sem responsável, treinamento sem evidência, risco psicossocial ignorado e a empresa acha que o PGR é responsabilidade somente do técnico de segurança. E o clássico, deixar tudo para a última hora. E hoje eu quero conversar com você sobre esses 7 erros, mas não para fazer uma lista, tá? Eu quero te mostrar porque eles acontecem. Porque quando a gente entende a raiz do problema, o PGR ele deixa de ser um documento que dá medo e passa a ser uma ferramenta de gestão de verdade. Então, presta atenção nisso, tá? Porque isso muda completamente a forma como o RH enxerga a NR1. E já aproveita e me conta aqui nos comentários. A sua empresa já tem PGR estruturado ou ainda está naquela fase, sabe, de correr atrás de documento? Porque essa é uma realidade de muito RH, né? E antes da gente continuar, deixa eu me apresentar rapidinho para quem não me conhece, para quem está chegando agora. Eu sou Marcela Carvalho, trabalho com RH há mais de 12 anos e o meu papel aqui é justamente esse, traduzir norma em ação, mostrar como essas regras todas, como elas entram na rotina real da sua empresa, sem enrolação, sem juridiquês e principalmente nada de terrorismo e nada de enrolação, tá, gente? Aqui a gente fala da realidade do RH. Então, bora lá. E já aproveita e me conta uma coisa aqui nos comentários. Você trabalha com RH, com segurança do trabalho ou trabalha com os dois? Eu gosto de saber quem está aqui comigo porque isso me ajuda muito a trazer exemplos cada vez mais próximo da realidade de vocês. E já deixa aqui o seu like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Se você trabalha com RH, com DP ou até com segurança do trabalho, você sabe como a realidade funciona, ok? O RH, ele já está cheio de demanda, né? Folha, demissão, rescisão, treinamento, é gestor pedindo coisa o tempo inteiro. E ainda no meio desse furacão todo aparece mais uma obrigação, que é quem? O PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco. E normalmente o que acontece, gente? A empresa pensa assim, né? Ai, precisamos ter esse documento. Percebe a palavra? Ter. Não é gerir, não é usar, é ter. Então, começa ali uma corrida para resolver isso rápido. Baixar um modelo, pedir para alguém preencher, assinar, arquivar e ponto. Só que o problema é que a NR1 ela não foi criada para gerar um documento. Ela foi criada para gerar a gestão de risco. E quando a empresa ignora isso, o PGR, né, ele até existe no papel, mas na prática ele é fragilizado. E é exatamente isso que o fiscal percebe muito rápido. Se você trabalha com RH e quer aprender a lidar com essas normas de forma prática, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago exatamente esse tipo de conteúdo. Norma complicada na linguagem do RH. E antes de falar dos erros, deixa eu te explicar uma coisa que quase ninguém fala com clareza, tá? O PGR não é só um arquivo, ele é a parte do GRO, o gerenciamento de risco ocupacional, ou seja, a lógica da NR1 ela é muito simples, tá? A empresa precisa identificar, avaliar os riscos e controlar esses riscos também. O inventário de risco, ele registra o que existe. O plano de ação, ele mostra o que a empresa vai fazer. Só que quando essa lógica não existe de verdade, o PGR, ele vira um documento decorativo, bonito, formatado, mas sem conexão com a rotina da empresa, nem com a realidade. E é aí que começam os erros. E vamos lá, eles, erro 1, copiar modelo. Esse é o mais comum, tá? A empresa vai lá, pega um modelo pronto, troca o nome, troca o CNPJ e ponto. Só que cada empresa ela tem uma realidade diferente, tem atividade diferente, ambiente diferente, processos diferentes
E quando o PGR ele é copiado, ele deixa de refletir a realidade da sua empresa, tá? E aí o fiscal percebe isso rápido. E sabe como? Ele vai olhar o inventário. Aí depois ele vai olhar o ambiente. E uma coisa não bate com a outra, sabe? E isso acontece demais. Empresa administrativa com risco industrial descrito ali. Ou indústria com inventário simplificado demais, sabe? Isso não passa despercebido, ok? Vamos ao erro 2, inventário genérico. Outro erro muito comum é quando o inventário existe, mas é superficial. E tudo vira, sabe, a mesma coisa? Risco econômico, físico, risco químico, mas sem descrição real, sem contexto, sem detalhamento e, na prática, o inventário deveria responder perguntas simples, como onde está o risco, quem está exposto, com que frequência, com qual gravidade. Quando essas respostas não aparecem, o inventário perde o valor. Ele vira apenas uma tabela, sabe? E não uma ferramenta de análise. O erro 3, vamos lá. O erro 3. Plano de ação sem prazo. Eu sempre bato nessa tecla. Esse é um erro clássico, tá? O plano de ação, ele até existe, mas ele é cheio de frases vagas, sabe? Orientar o colaborador, melhorar a ergonomia, adotar medidas preventivas, só que não tem prazo, não tem responsável, não tem um acompanhamento. Então, o plano ele deixa de ser o plano de ação, ele vira intenção. E gestão de risco, ele não funciona com intenção, tá, gente? Ele funciona com ação, com prazo, com a responsabilidade definida. Agora me conta aqui com muita sinceridade. Você já viu isso acontecer em alguma empresa? Pode até não ser a sua. Porque quem trabalha com RH sabe. Na teoria, tudo é muito lindo, tá? Mas na prática, a história costuma ser bem diferente, né? E vamos ao erro 4, treinamento sem evidência. Aqui tem um ponto muito importante. Muita empresa até faz, né, ali os treinamentos certinho, mas não registra direito. Ou registra de forma muito superficial, sabe? Lista de presença sem conteúdo, sem carga horária, sem evidência do que foi ensinado. E na fiscalização, treinamento, não é só dizer o que aconteceu. Precisa mostrar, gente, evidências, por favor. Porque treinamento faz parte das medidas de controle. E se ele não está bem documentado, parece que não existiu e que nem foi feito. Se você já viu isso acontecer na prática, comenta aqui. Já vi isso acontecer. Porque quem trabalha com RH sabe, né? Isso acontece muito mais do que deveria. E agora vamos ao quinto erro, risco psicossocial ignorado. Bom, esse ponto vai ganhar cada vez mais atenção. Risco psicossocial, estresse ocupacional, sobrecarga de trabalho, ambiente de pressão constante. Isso também faz parte da gestão de risco, tá? Não esqueçam. Só que muitas empresas ainda tratam a segurança do trabalho como se fosse apenas, sabe, risco físico, químico, biológico, risco de acidente. Mas a NR1 já ampliou essa visão. E ignorar esse tipo de risco, deixar o PGR incompleto. E o erro 6, achar que o PGR é só do técnico de segurança. Bom, esse erro mostra muito sobre a maturidade da empresa. Tem lugar que pensa assim, ó. Ah, isso é coisa do técnico de segurança. Ah, e o RH fica distante disso. A liderança nem participa. E o gestor nem se envolve e nem sabe. Só que o gerenciamento de risco, ele envolve a empresa inteira. Coloquem isso na cabeça de vocês. Treinamento envolve RH. Mudança de processo envolve gestão. Cultura de prevenção envolve liderança. Bom, e quando tudo isso fica nas costas de uma única pessoa, o sistema não funciona. Vamos ao erro 7? Deixar tudo para a última hora. Ah, esse é o erro que gera todos os outros erros. Quando a empresa deixa tudo para resolver perto da fiscalização, ou ali quando vai ter uma auditoria, não existe tempo para análise real. Não existe tempo para envolver os setores, não existe tempo para estruturar plano de ação. Então, o que acontece? Hum? Improviso. E o improviso, ele é o inimigo da gestão de risco. E se esse tipo de explicação prática ajuda você a entender melhor a NR1, já aproveita e deixa o like aqui no vídeo, tá? Porque assim o youtuber entende que esse conteúdo precisa chegar a mais profissionais de RH que também estão tentando aí, né, entender tudo isso na prática. E deixa eu te falar uma coisa, tá? Uma coisa que eu vou ser muito honesta com vocês. Isso não é terrorismo, tá?
Isso é realidade de fiscalização. O auditor, ele não chega esperando perfeição, ele já sabe, né, como é que funciona. Mas ele sabe que cada empresa tem ali, né, o seu nível de maturidade e ele consegue perceber quando existe gestão e quando existe só papel ou só enrolação. E isso muda completamente a forma como a empresa é vista. Agora, vem a parte mais importante. Esses 7 erros, eles não acontecem porque o PGR é publicado, tá? Eles acontecem porque muita empresa tenta fazer tudo sem método, sem entender a lógica da NR1, sem entender como estruturar o processo. E é aí, cada documento, né, ele vira um problema novo. E vai virando problema, vai virando problema. Mas quando existe método, tudo começa a fazer sentido. O inventário, ele começa a conversar com o plano começa a conversar com os treinamentos, e os treinamentos, eles vão começar ali, né, a conversar com a rotina da empresa, e o PGR, ele deixa de ser um peso e vira uma ferramenta de gestão. A NR1, gente, ela não é difícil, tá? Difícil é tentar fazer sem nenhum método. E aqui no canal, eu tô justamente abrindo essa conversa com o RH, mostrando como a NR1 funciona na prática, sem juridiquês, sem complicação desnecessária, tá? Porque quando o profissional de RH entende essa lógica, ele para de correr atrás de documento e começa a construir uma gestão de verdade. E se esse tema faz parte aí da sua realidade, comenta aqui embaixo, ó, NR1, porque nos próximos vídeos eu vou continuar aprofundando isso passo a passo. E tem muito RH que só destrava quando finalmente entende o método por trás do PGR.